Muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Vamos dar uma sequência em algumas gravações. Então, como resistir ao dia mau usando a armadura de Deus? Já vou te dar logo a resposta. E agora, como que a gente faz para usar a armadura de Deus? Se é através dela que a gente vai resistir o dia mau. Então, para você pagar aí esse conteúdo que eu vou te passar, já dá seu like, compartilha com outras pessoas e se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aí, valeu? Direto ao ponto, Efésios, capítulo 2, então só para você entender, capítulo 6 na verdade. Quando você pega Efésios capítulo 6, já é o final. Então, se já é o final, Deus está falando algumas coisas que antecedem a armadura. Então, ele dá uma orientação, como você cuida de sua vida, como você cuida de sua família, como você cuida do seu casamento, como você cuida de seus filhos. Então, tem uma série de orientações que Deus já dá. E aí, de repente, ele entra no ponto que é o quê? Finalmente. Então, por que é finalmente? Eu já estou tratando alguns assuntos. Então, qual que é o meu primeiro conselho para você? Leia o livro todo de Efésios. São apenas 6 capítulos. Então, lê desde o capítulo 1. E aqui a dica da armadura é o final. É o capítulo 6. Então, finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor. O que é ser forte no Senhor? Ter conhecimento, ter vida de oração, escolher os ambientes certos, estar se nutrindo durante o dia a dia. Vou te dar um exemplo, oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia. Você precisa de um pão, de um alimento cada dia. Fisicamente você faz isso. Você come, você se hidrata, você descansa, você se movimenta. A mesma coisa tem que ser com a palavra de Deus. Estar forte no Senhor depende disso. Ter saúde espiritual depende disso. Você precisa prestar atenção em como você se alimenta da palavra dele, em como você se hidrata, sede, fome de justiça da palavra dele, como você exercita isso, porque se você só come e bebe, você fica um obeso espiritual. Então você precisa exercitar, movimentar, transbordar. Então é isso que te deixa forte no Senhor e precisa também descansar. Não adianta você ser o super-herói, a máquina que vai fazer tudo o tempo todo. Você vai pifar. Então, para estar forte no Senhor é isso. Observa o mundo natural, como faz para ser forte no mundo natural, transfere isso para o mundo espiritual. Já tem uma dica. Isso aí já valeu. Se você pegar isso, você consegue resistir muito ao dia mau. Revestivos de toda a armadura de Deus. Revestir é diferente de simplesmente vestir. Então, qual que é o ato que Deus está ensinando? Você veste, mas não é só isso, é contínuo. Você precisa revestir, revestir, revestir. É o ato de sempre estar revestindo. Então, toda vez que você for atingido, toda vez que acontecer alguma coisa, debaixo dessa roupa que você vestiu, tem uma outra, e tem uma outra, e tem uma outra. Você talvez já viu aqueles desenhos, desenho animado antigamente, o cara dava um tiro, aí o cara tinha uma roupa, aí blindada, né? Aí ele tirava, aí tinha outra de baixo, e aí ele tirava, e a mesma coisa para sujeira. O molequinho sujava a roupa lá, e aí sujava de cima, ele tirava, tinha uma roupa de baixo, aí ele tirava, tinha uma roupa de baixo. Por que ele tinha tantas roupas? Por que ele nunca era atingido pelo tiro? Por que a sujeira nunca pegava o corpo dele? Porque ele revestiu muitas vezes. Então isso é o ato de revestir. Não é simplesmente vestir. Se você veste a armadura de Deus apenas uma vez, quando você for atingido, a próxima vai no seu corpo, a próxima te pega. Então já tem essas dicas. Se você ignorar isso, não vai funcionar. Então o ato de o quê? Revestir. É diferente de simplesmente vestir. Beleza? E aí ele fala, por que você tem que fazer isso? Porque a luta, ela não é uma luta natural, não é uma luta com a carne, não é uma luta com o sangue, é uma luta espiritual. Então você precisa de armas espirituais. A luta é contra principados e potestades. Então a luta é contra o quê? O que é um principado? São princípios de um reino espiritual. Então você precisa entender como funciona esse principado. Quem que é seu maior inimigo dentro do mundo espiritual?
Quem que tem o poder dessa potestade, entendeu? E aí a armadura, como ela é espiritual, ela vai te ajudar justamente contra essa guerra espiritual. Cuida da sua vida natural, cuida da sua vida emocional, e aí você vai ter poder para cuidar da espiritual. Trino, você tem que entender que você é um ser trino. Dentro do curso Método Gênesis, quem tiver interesse em saber mais, pode mandar no comentário aí, eu mando o link também e tal. A gente explora muito isso. O curso é justamente para te clarificar, para te ajudar a construir uma mentalidade de enxergar o seu mundo trino. Então você precisa estar bem fisicamente, intelectualmente, você precisa estar bem emocionalmente e você precisa estar bem espiritualmente. Essa armadura, ela é espiritual, ela não é emocional, ela não é física, ela é espiritual, porque a guerra, ela é espiritual e é o lugar mais sério, o lugar mais importante. E aí ele continua, ele fala das regiões, né, onde isso acontece, são regiões celestiais, dentro do mundo espiritual. Então tem muita gente que nem dá conta de enxergar. Tá tudo em guerra, vou te dar uma dica importante aqui, tá tudo em guerra. Se você não consegue enxergar a guerra, na verdade você já está até morto, você está fora dela, você já perdeu. Agora, se você está vivo, você tem uma chance de lutar. E para ganhar, você tem que lutar com as armas certas. Para sobreviver, você tem que ter as armas certas. Aí ele continua: tomai toda a armadura de Deus. Então, além de estar forte no Senhor, além de revestir, agora é um jogo de tomar posse. Você tem que aprender a tomar posse. Você tem que falar assim, cara, isso é meu. Quando você tem acesso à palavra de Deus, você tem que entender, Deus é o Deus de tudo, é o Deus todo-poderoso e tal. Uma coisa é você compreender que, cara, Deus existe, Deus criou todas as coisas, Deus tem poder sobre todas as coisas, e conhecer os atributos de Deus. Uma coisa é isso. Outra coisa é você falar assim, esse Deus, ele é meu Deus. O que faz ele ser seu é você tomar posse disso. Porque uma coisa é a armadura existir, outra coisa é você tomar posse dela para a sua vida e falar, cara, ela é minha armadura. Deus está disponibilizando ela para mim. Portanto, estáis firmes, cingidos, olha só, depois que possais, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo e ficar firme. Então, você toma posse da armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, você vai estar firme. Então imagina, todo mundo vai passar pelo dia mau, só que tem aquele que se preparou para passar, e está revestido com a armadura de Deus, ele tomou posse dela, e ele vai passar firme, ele vai suportar. E tem aquele que vai ignorar isso, ou ele nem tem conhecimento disso, ou ele soube, mas ele não tomou posse para ele. Esse também vai passar pelo dia mau, só que ele não vai estar firme justamente por isso, porque ele não pegou a armadura para ele. Aí agora, o que Deus começa a mostrar? O detalhe de cada peça da armadura. Cinge, veste o seu lombo com a verdade. Então a primeira característica da armadura, sabe aquela parte que você põe por baixo da armadura? É tipo uma pele, é tipo uma roupa, e depois dela tem a couraça. Então duas coisas junto: cingir, vestir com aquele pano que vem de baixo, com a verdade. Esse pano Deus chama de verdade. Então qual que é a sua primeira pele? Qual que é a coisa que vem primeiro? A verdade. Então, o que é a essência da armadura de Deus? Começa com a verdade. E o que é a verdade? A verdade tem a ver com quem você é, com quem Deus é, com o que o mundo é, com qual que é a sua mentalidade, qual que é o seu propósito. Então, verdade, você tem que compreender Deus Todo-Poderoso. Existe céu, existe inferno, existe salvação, existe condenação. Satanás é real? Existe? Como que ele funciona? Como que ele luta? Isso é conhecer a verdade. Você é um ser pecador. Como que você resolve sua treta do pecado? Como que você lida com isso? Você também é feito à imagem de Deus. Isso é a verdade. Se você é a imagem de Deus, como que você desperta esses atributos que Deus colocou desde a criação? Isso é a verdade.
Então, essa essência, essa identidade, esse propósito, ele tem que estar em você em primeiro lugar. É a pele lá embaixo. E por que lá embaixo? Ela está conectada dentro de você, no seu coração. A couraça, sabe aquele couro que vem debaixo da armadura? Deus chama de justiça. A verdade e a justiça, elas vão estar sempre entrelaçadas. Deus ele vai fazer esse trocadilho o tempo todo. Porque aquilo que é verdadeiro é justo. E o exercício da verdade é a justiça. A verdade pode existir, mas o exercício dela é a justiça. Então, quanto mais você busca aquilo que é justo, quanto mais você vive o que é justo, o que é verdadeiro, você já está se protegendo. Depois ele fala, você precisa estar calçado com os pés, a sua bota, os seus pés, é a preparação do Evangelho. Olha que interessante, não é simplesmente o Evangelho, é a preparação do Evangelho. Você entender que isso é constante, isso é movimento. Então, primeiro você se veste da verdade, você tem o exercício da justiça, você vai buscar viver o que é justo, o que é meu, o que não é meu, o que é para me fazer, entende? Eu sei a verdade e eu busco a justiça da verdade. E aí, aonde? Em movimento. Deus está mostrando que depois você tem que criar movimento. Os seus pés, eles são a preparação do Evangelho. Então, quanto mais você se movimenta, quanto mais você se exercita, mais preparado você fica para a boa nova. Quando você está numa luta, eu já treinei algumas artes marciais, quanto mais você se movimenta, mais difícil é para o cara te acertar. Um alvo que está parado é muito mais fácil para você conseguir pegar ele. Então, quando você cria movimento e você está dentro dessa preparação, é mais difícil para te pegar. E olha o que vem logo em seguida, alguém quer te acertar. Satanás, ele atira dardos. E depois dos pés, qual que é a outra arma da armadura? O escudo. E por que você precisa do escudo? Porque alguém está tentando te acertar. Só que se você cria um movimento espiritual, você começa a se movimentar no sentido da boa nova. Você está vivendo a verdade, você está vivendo a justiça, você está em movimento, preparando a boa nova, crescendo com isso, você precisa de um escudo. Esse escudo é o que te protege dos dardos do inimigo. E ele lança, e ele é bom de mira, e acerta na maioria das vezes. Mas por que a fé é o escudo? A definição bíblica de fé é certeza e convicção. Então, quando você tem certeza e convicção, você não oscila, você consegue se proteger. Satanás, ele tem várias estratégias para atingir as pessoas. Uma das maiores, e ele usou desde o Jardim do Éden, é a ilusão, é a mentira. Então, se você não tem certeza, se você não tem convicção, a primeira maneira dele te atingir com um dardo é te confundir. Então ele vai te confundir através de uma ilusão, através de uma mentira, que foi exatamente o que ele fez com Eva no Jardim do Éden, que Eva era muito melhor do que a gente, e Eva não tinha pecado. E ele conseguiu atingir ela com esse dardo, confundindo a cabeça dela. E ele vem fazendo isso desde sempre. Tanto é que Deus fala assim, ó, aqueles que viram a luz, aqueles que conhecem a palavra, esses não são mais confundidos. Então, quando você tem o escudo da fé, você tem certeza, você tem convicção, e mais, certeza de coisas que se passaram. Então, você tem certeza de coisas que já aconteceram. Você não é mais confundido com a história, com o que aconteceu desde lá da criação, com o que aconteceu, dos fatos. E você tem o quê? Convicção de coisas que se esperam, futuro. Você sabe por que você está fazendo e o que vai acontecer lá na frente. Então você consegue usar a fé para olhar para os dois lugares que você não tem acesso no presente, que é o passado, porque já foi, e que é o futuro, porque ainda não aconteceu. Então o escudo da fé vai te ajudar nisso. E Satanás ele vai te atacar, principalmente tentando te confundir. Depois ele vai tentar te seduzir, depois ele vai tentar te corromper, ele tem várias estratégias. E todos são dados. Mas quanto mais você tiver certeza e convicção, menos ele consegue te atingir com esses dados. Guarda essas três, que essas três são as principais que ele usa. Te confundir com mentira e com ilusão. Te seduzir com propostas, essas coisas. E te corromper com poder, com ambição e tal. Depois,
mais uma parte da armadura de Deus. É o capacete da salvação. E olha que interessante, por que o capacete da salvação? Não sei se você já assistiu o X-Men. O X-Men tem um cara lá que ele é muito forte, o Magneto. E o professor Xavier, ele conseguia acessar a cabeça de todo mundo, sabe? E acessando a cabeça de todo mundo, ele tinha poder sobre essas pessoas. Um cara sentado numa cadeira, que ele conseguia ter poder sobre todos os outros. Só que tinha um cara que ele não conseguia ter acesso à cabeça dele, que é o Magneto, e que foi amigo dele na infância. E o Magneto, sabendo que o professor tinha esse poder, ele conseguiu criar um capacete para que não acessasse a cabeça dele. Quando ele tira o capacete, ele fica vulnerável. Ele tem seus mesmos poderes, que é dominar o Magneto, que é dominar o ferro, essas coisas, mas agora ele pode ser atingido na cabeça. Então, o Magneto com o capacete, ele fica o super poderoso porque ele não é atingido pelo professor, que é quem conseguia dominar ele. Já entendeu? Deus está falando que a salvação está vinculada ao capacete. Deus quer proteger a sua cabeça. E por que a salvação? Quando você entende que a salvação de Deus, ela é definitiva, ela é eterna e ela te coloca num patamar além do mundo natural, vou te dar um exemplo. Pessoas que têm medo de morrer. Se você entende que a morte ela é uma passagem para você ter vida eterna, viver com Deus num lugar que não tem mais lágrima, não tem mais dor, a morte não é um problema. Mas para isso estar protegido dentro de você, você tem que ter a salvação como posse. E é o capacete que vai te blindar contra isso. Porque Satanás vai tentar te atacar. E você volta no escudo, percebe? Então sua cabeça não é atingida e o seu escudo vai estar protegendo. Por quê? Você tem certeza de quem você crê, para onde você vai, quem morreu por você, a sua vida eterna, o que acontece, e a morte já não é mais um problema. E por que eu estou falando a morte? Porque a morte é, em tese, o pior que pode acontecer comigo. Até mesmo uma doença, se tiver uma doença muito grave, isso entra na sua cabeça. Só que se sua cabeça estiver protegida, você também é salvo. Por quê? Você entende que até isso é para a glória de Deus. Deus tem algum propósito te fazendo passar por isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas são todas, até as ruins. E por último, a espada. Até então, todas as armas elas nos protegem, percebe? A espada ela serve também para defender, só que a espada também é para atacar. A espada ela tem um propósito diferente. Quem carrega a espada, ela tem um símbolo de liderança. Quem tem a espada e tem a espada do rei, você pode ver em todas as épocas, filmes, tudo. A espada, ela simboliza, você é o líder, você tem o poder. Jesus, ele entrega a espada para várias pessoas. A espada é a palavra de Deus. A língua é como uma espada. A sua língua, a sua palavra, ela tem poder para a vida e tem poder para a morte. Então você tem que prestar muita atenção no que você fala, no que você profetiza, em qual palavra Deus te deu, como você usa essa espada. E como qualquer objeto, você precisa aprender a manusear. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, melhor você fica na espada. Jesus, ele diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas como assim? O príncipe da paz não veio trazer paz? A paz ela só acontece depois que você vence a guerra. Tem gente que vive dias de paz ainda nesse mundo de guerra, mas para esses, eles precisaram vencer as suas batalhas, sejam elas pessoais, familiares, profissionais, e sempre vão ter batalhas espirituais. Enquanto você não vencer, você não vai ter acesso à paz. Por isso que Jesus veio trazer a espada, e aqui está a espada dele. Essa é uma breve reflexão sobre essa armadura, já dá para você destrinchar bastante coisa. O meu conselho é vista e revista ela, beleza? Se tiver qualquer dúvida, manda aí, quiser entrar no curso, adquirir o livro, manda para mim também, pode chamar, compartilha esses vídeos, manda nos seus grupos de WhatsApp, mais pessoas precisam disso, porque os dias são maus e tem muitas pessoas que não têm dado conta de enfrentar esses dias maus. O que a gente tem de pessoas com a fé morta, pessoas com depressão, com ansiedade, com muita dificuldade de sustentar seus relacionamentos, casamentos, profissionais. Então os dias são maus. Deus abençoe sua vida.
Até o próximo.